Hoje nós vamos descobrir aqui quais são os 5 motivos para que Deus não responda uma pessoa. Então, se você já orou por dias, semanas, meses, e você sentiu que não teve a sua resposta, né? Ou que você sentiu que não teve a resposta como queria que fosse, esse vídeo aqui nós vamos ver os motivos para que isso tenha acontecido. E olha só, os 3 últimos são no mínimo interessantes, digamos assim, tá? Então fica aqui no vídeo que nós vamos entender bastante coisa aqui. E tudo, obviamente, como né, nós já estamos acostumados aqui no canal, tudo isso baseado na Bíblia, tá? Então vamos para o primeiro ponto. Amizade com o mundo. Isso aí já é um soco no estômago de muita gente. Amizade com o mundo impede que você tenha a resposta de Deus ou até um milagre que você está pedindo para Deus, tá? Então vamos lá, nós vamos para Tiago 4,4. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Então, quando eu sou inimigo de Deus, Deus não responde. Porque Deus não está conectado. Eu não tenho um relacionamento com Deus para ele me responder. Eu nem acredito que ele exista. Então, como ele vai me responder? Agora, se eu abro meu coração para receber essa resposta de Deus, para ter um relacionamento com ele, eu abandono a amizade com o mundo, aí sim eu tenho a possibilidade de receber a resposta ou até receber o milagre. Tá? Então, esse primeiro ponto aqui, eu sei que é um ponto muito forte, né? Nossa, Gabriel, mas o que é amizade com o mundo? É muito amplo, né? Amizade com... Será que eu ver um filme numa plataforma aí de streaming, será que é amizade com o mundo? Porque eu tô vendo ali um filme que é do mundo e é um filme de, sei lá, de guerra, enfim. Não, eu vou te explicar por alto o que é amizade com o mundo, até porque nós temos um vídeo aqui completo que fala todas as obras da carne que estão lá em Gálatas, e eu quero que você assista esse vídeo. Então, no final desse vídeo aqui, eu vou deixar o link para você poder assistir esse segundo vídeo que fala sobre todos os pecados, ok? A amizade com o mundo, ele é tudo que vai de frente, né? Ele bate de frente com a Bíblia. Então, ele confronta a Bíblia. A Bíblia fala para você, né? A Bíblia basicamente é a palavra de Deus, né? O que Deus falou para a humanidade. Então Deus falou assim, ó, não faça isso. Aí você faz isso. Só que você faz isso 1, 2, 3 vezes, você faz isso intencionalmente. Sabe o que está acontecendo? Você tem amizade com o mundo, tá? E outras coisas, tem outras possibilidades. Nesse vídeo está bem completinho, dá uma olhada nele assim que esse vídeo aqui terminar. E olha só, esse vídeo aqui sempre vai finalizar um tópico com uma pergunta. Então, ó, quais são as amizades com o mundo que você precisa abandonar? Nesse vídeo que eu vou te mostrar, você pode, inclusive, ter uma lista lá. Você vai olhando item a item, você pode falar, esse eu tenho, você tem que abandonar, esse tem que abandonar. Você pode fazer esse checklist, digamos assim, tá? Vamos para o tópico 2. Vamos lá? Não crer de coração e ter dúvidas, ok? Então vamos dar uma olhada lá. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 25. Sempre que eu colocar um versículo aqui, eu vou colocar referência para que você possa ir lá e verificar se está escrito exatamente isso. Pode ler antes e depois para ver o contexto também, que sempre vai bater com o que eu coloco aqui, tá? Bom, digo-lhes que, se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Então, preste atenção, o que a palavra está falando assim, ó, se você pedir qualquer coisa em oração, será concedido. Qualquer coisa, tá? Agora, qualquer coisa é muito aberto, né? Se você pede para fazer um pecado, você já entende, né? Esse texto aqui é subentendido, que Deus não vai conceder um pecado. Não, Gabriel, eu queria muito que o fulano de tal terminasse com a namorada para eu poder ficar com a namorada do cara ou para ficar com o cara. Não, é absurdo, tá? Você tá querendo uma desgraça na família de uma pessoa, de um casamento, né? Para que algo aconteça como você deseja. Então, esse tudo aqui, né, qualquer coisa, ele já prevê o caráter de Deus. Então, só que olha só, olha esse texto aqui, ele fala o se crerem que já receberam, ou seja, crer que algo é real. Então, sem as dúvidas. Ó, a dúvida é o seguinte, tá? Vou desenhar um barquinho aqui. Nossa, tá parecendo uma pedra. Pronto, finge que é um barquinho. A dúvida é o seguinte, é como se você quisesse, você tá pedindo alguma coisa para Deus que você não acredita, tá? E aí, é como se você entrasse no mar com um buraco nesse barquinho aqui. Esse barco, ele vai até ali chegar em algum lugar, mas ele não vai muito longe. Ele tá furado, ele vai entrar água e vai afundar. Então,
pedir algo para Deus quando você tem dúvida, naturalmente você não vai receber, porque você não acredita naquilo, tá? Agora, a pergunta aqui é o seguinte: o que você está pedindo para Deus que nem você acredita que vai receber, tá? Sobre as dúvidas, nós não temos um vídeo ainda sobre isso, tá? E eu queria muito fazer esse vídeo. Basicamente, nós falamos sobre 3 tipos de dúvidas, ok? Aqui era para ser um triângulo, um círculo, um quadrado. São 3 dúvidas. Algumas dúvidas são genuínas, mas outras dúvidas são perigosas. Então, esse vídeo aqui vai ser bem interessante. Se você quiser que eu crie esse vídeo, você comenta aqui embaixo. Além de você ajudar o canal, né? Quando o YouTube ele entende que você curte e você comenta, ele começa a entregar para mais pessoas e essa palavra aqui precisa chegar o máximo de pessoas possíveis para que nós possamos ter pessoas sendo transformadas por dentro. Então, se você quiser esse vídeo, comenta aqui embaixo, tá? Vamos para o próximo tópico. Tópico 3. Pedir com o coração errado. Então, nós voltamos lá para Tiago, né? Tiago capítulo 4, versículo 3. Olha o que está escrito aqui, ó. Quando pedem, não recebem. Por quê? Pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Então, talvez você peça, inclusive eu acabei de citar um exemplo, né? Pede aquilo que vai agradar o teu prazer, o teu coração. E pode ser que seja, pode ser não, né? Na maioria das vezes é um pedido pecaminoso, tá? Eu vou te dar um exemplo. Muita gente fala assim, ó, Deus, me usa, Senhor, que eu seja a tua ferramenta. Só que a pessoa está pedindo para que ela seja usada e, em alguns casos, é para ela ficar acima em uma posição, é para ela ser vista pela igreja, vista por outras pessoas. Então, é um pedido errado, né? Tem algumas pessoas, de fato, que pedem para ser usadas, né? Inclusive, acredito que a maioria dos cristãos que pedem nesse sentido, com o coração aberto, mas alguns pedem só para aparecer, só para serem reconhecidos, né? Então, existe a possibilidade de você pedir algo que seja até bom. Olha, Deus, que eu possa entregar a sua palavra ao mundo. Mas você está pedindo um coração errado e Deus não responde a sua oração. Vamos entender aqui, tá? Quais são as intenções primárias do que eu estou pedindo? Você tem que se vasculhar o teu coração. Eu estou pedindo isso por quê? Qual é o motivo? O principal motivo. Se você chegar, provavelmente você vai chegar em 3 respostas ali, que são as respostas óbvias. Se força a responder pelo menos 10. Aí, mas eu não tenho 10 respostas para isso. Tem, sempre tem. Você vai perceber que quando você vai começar escrevendo, você vai começar aprofundando dentro do teu coração, você vai ver que talvez essas intenções não sejam tão puras assim, tá? Então, olha só, esse já todo mundo considera que tem um coração limpo e puro, né? Então, quando você se faz essa pergunta, você coloca o seu coração em xeque. Você fala assim, ó, coração, será que você é puro de fato? E você não faz isso só por você. Você faz isso porque você entrega a sua vida a Cristo. Então, você quer se tornar santo, cada vez mais puro, cada vez mais parecido com Jesus. E você tornar o seu coração, colocar o seu coração em xeque, suas intenções em foco, né? Você está desconfiando de você mesmo. Isso é um princípio para que você busque a Deus de todo o coração, tá? Tópico 4, nós já estamos finalizando. Esse é o 4, tem 5 e a gente finaliza. Bom, o próximo é o seguinte. Deixa eu ver se está aparecendo tudo. Não estava, ó. Coração certo, você está pedindo o coração certo, mas que não é, eu escrevi mal ali, mas não é o propósito de Deus, ok? Essa situação não é o propósito de Deus. Vamos entender aqui, nós vamos lá para Mateus 26, vamos ler esse versículo aqui. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Bom, aqui é Jesus falando, tá? Ele estava ali prestes a ser crucificado, né? Faltava ali algumas coisas acontecerem, mas o que Jesus está falando aqui é, Deus, está para acontecer a minha crucificação e tudo que vai acontecer comigo. Olha, eu não queria que isso acontecesse, mas faz a tua vontade. Às vezes, a minha intenção, meu coração pode ser puro, a minha intenção pode ser boa, mas não é a vontade de Deus. E simples assim, tá? Pode parecer estranho, mas quando Deus não quer, obviamente que não vai acontecer, tá? Porque Deus é soberano sobre a nossa vida e não acontece. Eu tenho até uma história rápida para contar, que é o seguinte. Eu estava muito
preocupado com uma situação de trabalho /financeira e estava perguntando a Deus dias, semanas, meses falando com ele. Deus, como é que eu faço? Me dá um direcionamento para isso, para qual caminho que eu vou e tudo mais. Eu falei assim, e eu comecei a vasculhar meu coração, será que estou pedindo mal? E será que meu coração não está certo? E aí, depois de um mês ou 2 meses, um amigo meu me liga e fala assim, Gabriel, tu vai resposta de Deus. Eu falei, pronto, é agora que eu vou descobrir. E aí ele fala assim, ó, lembrando que a minha dúvida, né, a minha pergunta era sobre trabalho, sobre financeiro, e aí Deus respondeu assim, ó, o rapaz falou assim, Gabriel, Deus falou pra você beber mais água. Eu falei assim, como assim? Tô perguntando sobre o trabalho, Deus falar sobre água. Deus já tinha falado comigo sobre a saúde, sobre a água em específico. Mas eu entendi ali 2 coisas. Primeiro, era de fato para eu cuidar mais da minha saúde. E segundo, ele não queria responder sobre o meu profissional. Ponto. E tudo bem. E quando teve uma resposta clara, ele geralmente, quando Deus me responde, ou é em oração ou é na leitura bíblica. Mas ele usou uma outra pessoa para que eu tivesse essa certeza. Bom, ele realmente não quer me responder sobre o trabalho. Então eu vou servir ele como eu estou servindo, vou trabalhar com o que eu estou fazendo e vou ficar com o coração em paz. Então, pode parecer que Deus não respondeu o que você queria. E às vezes isso vai acontecer mesmo, tá? Só que é para você entender que Deus faz o que ele quer e na hora que ele quer, ok? Bom, qual a pergunta disso? Na verdade é uma afirmação agora, né? Seja persistente em oração, mas pergunte qual é a vontade de Deus. Obviamente a vontade de Deus vai ser feita na sua vida, você não tem escolha sobre isso, mas pergunta a Deus, Deus, é essa a intenção que você quer? É isso que você quer para mim? Não é por que você não está me respondendo. Deus, eu entendo que o Senhor vai responder na hora que o Senhor desejar. Então, eu vou ficar tranquilo sobre isso, tá? Bom, nós temos aqui, ó, o quinto ponto, mas antes disso, eu queria te mostrar que nós temos aqui 3 pontos que você precisa saber. Então, eu vou falar sobre o quinto e logo volto para esse esquema visual aqui que vai te ajudar muito nos próximos perguntas que você fizer a Deus, né? Quinto, não pedir. Pronto, simples assim. O quinto parece óbvio, e tá? Mas, lá em Tiago 4:2, fala assim, ó, não tem o que desejam porque não pedem. Então, quem não pede a Deus, não recebe. É simples assim. Não, mas Deus já sabe. Isso aí, Deus já tá careca de saber o que eu preciso. Se você não pediu, você não vai receber. Não sou eu que tô falando, é Deus, tá? Então, ó, parece óbvio, mas muitos esperam que Deus faça sem pedir. Então, esse aqui é o quinto tópico, tá? Esses são os 5. E se você tiver alguma dúvida sobre eles, você pode comentar aqui, nós vamos conversando sobre eles. Agora, vamos falar sobre esse esquema visual aqui. Tem 3 pontos que vão facilitar, né, que você receba a resposta de Deus. E tem até um quarto que eu não acrescentei aqui. Vamos ver o primeiro. Alinhar o seu coração. Você precisa estar com o coração alinhado com a vontade de Deus. Esse é o primeiro tópico, tá? O segundo é o seguinte, perseverar em oração. E o terceiro é, obviamente, buscar a vontade de Deus. Então, esses são os 3 tópicos. Gabriel, qual é o quarto? O quarto, eu até falo em um outro vídeo, é se colocar sensível à palavra de Deus. Quando você está em um ambiente, não estou falando que ambientes facilitam a resposta de Deus, tá? Deus responde em casa, você deitado, dormindo, tomando banho, não é um problema. Mas quando você se afasta das distrações, você se coloca mais em leitura bíblica, em oração, em jejum, você se torna mais espiritual. Com as práticas espirituais, você facilita, não que Deus te responda, Deus vai te responder a todo momento, mas você se torna mais sensível a ouvir, a poder interpretar da maneira certa. Então esse é o quarto ponto que não está aqui, mas é também muito importante, é uma dica, na verdade, né? É um quarto ponto, mas é uma dica. Falou? Então olha só, agora eu vou deixar o próximo vídeo para você poder assistir sobre os pecados. Tem um outro aqui embaixo, você pode assistir também. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fica com Deus. Falou!